Nos ventos quentes do deserto árabe, onde as areias sussurravam segredos antigos aos pés das caravanas, uma rainha olhava para o horizonte e sentia seu coração inquieto pulsando como um tambor distante. Nas terras de Sabá, onde o incenso perfumava o ar e o ouro brilhava sob o sol implacável, havia chegado aos seus ouvidos uma história impossível de ignorar. Falavam de um rei em Jerusalém, um homem cuja sabedoria era como uma fonte que nunca secava, cujas palavras podiam resolver os enigmas mais profundos da alma humana. Hoje, você vai acompanhar cada passo desta jornada extraordinária, desde os preparativos no Palácio de Sabá até o momento em que duas das mentes mais brilhantes do mundo antigo se encontrariam face a face. E entre cada batida do seu coração, que se acalma, você vai descobrir por que algumas buscas valem mais do que todos os tesouros do mundo. A Rainha de Sabá. Seu nome verdadeiro perdido nas brumas do tempo, mas sua história gravada para sempre. Nas páginas sagradas, não era uma mulher comum. Em seu reino, que se estendia pelas terras que hoje conhecemos como Iêmen e Etiópia, ela governava rotas comerciais que conectavam a África ao Mediterrâneo, controlava minas de ouro e plantações de especiarias, que faziam reis sonharem com alianças. Suas mãos, adornadas com anéis de ouro etíope, já haviam assinado tratados com faraós e imperadores. Seus olhos, escuros como a noite do deserto, já haviam visto maravilhas que poucos mortais contemplaram. Mas naquele amanhecer dourado, enquanto caminhava pelos jardins suspensos de seu palácio, onde as plantas aromáticas exalavam perfumes que chegavam até as ruas da cidade, algo diferente habitava seu peito. Era uma sede que nenhum ouro poderia saciar, uma curiosidade que nenhum conselheiro conseguia apaziguar. Os mercadores que chegavam de terras distantes sempre traziam a mesma história. Em Jerusalém vivia Salomão, filho de Davi, cujo reino prosperava não apenas pela força das armas ou pela abundância dos tesouros, mas pela sabedoria que brotava de seus lábios como mel do favo. E antes de seguirmos viagem, se este clima e esta história estão tocando o seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho. Sua presença é a chama que ilumina este caminho antigo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí agora. Você sabia que o reino de Sabá controlava as rotas do incenso, uma especiaria tão valiosa na antiguidade que valia mais do que ouro? Uma única caravana podia transportar riquezas equivalentes ao tesouro de pequenas nações, e a rainha tinha dezenas delas, cruzando o deserto constantemente. Naquela manhã, ela convocou seus conselheiros mais próximos ao grande salão, onde colunas de mármore sustentavam um teto decorado com estrelas de ouro. "Preparem a maior caravana que este reino já viu", disse ela, sua voz ecoando pelas paredes cobertas de hieróglifos antigos. "Iremos a Jerusalém." Os conselheiros se entreolharam surpresos. Não era comum que a rainha deixasse seu reino para visitar outros monarcas. Geralmente, eram eles que vinham até ela, buscando favores comerciais ou alianças políticas. "Majestade", disse o mais velho dos conselheiros, um homem cujos cabelos brancos testemunhavam décadas de sabedoria. "Que negócio poderia ser tão importante a ponto de exigir vossa presença pessoal?" A rainha sorriu, mas seus olhos mantinham aquela inquietude misteriosa. "Não é um negócio comum, meu velho amigo. É algo que todas as riquezas do mundo não podem comprar, nem todos os conselheiros podem me dar. É conhecimento. É sabedoria, é a resposta para perguntas que fazemos desde criança e que nenhum sábio de nossa terra consegue responder." Durante semanas, o palácio se transformou numa colmeia industriosa. Escravos carregavam cofres cheios de ouro de Ofir, pedras preciosas que brilhavam como pequenos sóis, tecidos de púrpura que eram
reservados apenas para a realeza, e especiarias raras, cujo aroma podia ser sentido à distância. Camelos eram escolhidos entre os mais fortes e resistentes, capazes de cruzar o deserto carregando tesouros sem fraquejar. Guias experientes que conheciam cada oásis e cada pegada de tempestade de areia foram contratados para liderar a jornada. Mas o que a rainha realmente buscava não estava em nenhuma arca de tesouro. Era algo intangível, algo que só podia ser encontrado na presença de alguém cuja mente tinha sido tocada pelo divino. Ela havia ouvido histórias de como Salomão resolvia disputas impossíveis, de como suas palavras podiam trazer paz onde havia guerra, esperança onde havia desespero. E no fundo de seu coração real, onde nem o ouro nem o poder conseguiam alcançar, havia perguntas que precisavam de respostas. Na noite antes da partida, enquanto a cidade dormia sob o manto estrelado, a rainha subiu ao terraço mais alto de seu palácio e olhou para as estrelas. Amanhã ela deixaria tudo o que conhecia para trás, levando apenas suas perguntas, sua curiosidade e uma caravana digna de deuses. Seria Salomão realmente tão sábio quanto diziam? Conseguiria ele decifrar os enigmas que atormentavam sua alma real? O vento do deserto soprou suavemente, como se sussurrasse uma promessa antiga. Algumas jornadas valem mais do que destinos. Ao amanhecer do primeiro dia, quando a luz dourada começou a pintar as dunas de tons rosados, a caravana, mais extraordinária que o deserto árabe já testemunhou, começou sua jornada épica. 200 camelos se estendiam pela areia, como uma serpente preciosa, cada animal carregando tesouros que faziam os próprios beduínos pararem para contemplar tamanha riqueza. Na frente, montada em um camelo branco ornamentado com selas de ouro e almofadas de seda, a rainha de Sabá observava o horizonte infinito com olhos determinados, sabendo que cada passo a levava para mais longe de tudo que conhecia e mais perto de respostas que sua alma real ansiava encontrar. Os guias da caravana, homens cujos rostos eram mapas viventes do deserto, conheciam cada estrela no céu noturno e cada formação rochosa que servia como marco na vastidão aparentemente uniforme das areias. Eles sabiam ler os sinais do vento, prever tempestades de areia dias antes de chegarem, e encontrar água onde outros viam apenas desolação. Suas vozes, quando cantavam as antigas canções de viagem, ecoavam pela extensão, dourada como orações que subiam até os céus. Durante o dia, o sol castigava sem piedade, transformando a areia em fornalha e fazendo o ar dançar em ondas de calor. A rainha viajava protegida por tendas de linho fino que se moviam com os camelos, criando sombras preciosas onde ela podia descansar enquanto contemplava a imensidão ao redor. À sua volta, servos a abanavam com leques de plumas de avestruz, enquanto outros ofereciam água fresca, aromatizada com hortelã, e frutas secas, que forneciam energia para a jornada. Você sabia que as caravanas antigas seguiam rotas comerciais estabelecidas há milhares de anos, chamadas de Estrada do Incenso? Essas rotas conectavam o sul da Arábia ao Mediterrâneo e eram protegidas por acordos entre diferentes tribos, que cobravam taxas de passagem e ofereciam proteção aos viajantes. Nas noites, quando as estrelas emergiam como diamantes espalhados sobre um manto de veludo negro, a caravana montava acampamento em formação circular com as tendas mais importantes no centro e as fogueiras criando ilhas de luz na escuridão infinita. Era nestes momentos que a rainha mais sentia o peso de sua decisão. Longe de seu palácio, longe de seus conselheiros e de tudo que representava seu poder, ela se via reduzida ao que realmente era, uma mulher em busca de conhecimento, carregando perguntas que nenhuma riqueza material poderia responder. Seus servos mais próximos, que a acompanhavam desde a juventude, notavam a mudança em sua majestade.
Havia uma inquietude nova em seus gestos, uma ansiedade diferente daquela que surgia durante negociações comerciais ou disputas políticas. Era como se ela estivesse grávida de expectativas, carregando dentro de si um futuro ainda não revelado. Durante as refeições noturnas, quando todos se reuniam ao redor das fogueiras para compartilhar pão e carne de cordeiro temperada com especiarias, ela permanecia mais silenciosa que o habitual, os olhos perdidos nas chamas dançantes. "Majestade", perguntou certa noite seu conselheiro mais antigo, um homem que havia servido também ao pai dela, "em que pensais com tanta intensidade? Vossas preocupações são nossas também." A rainha sorriu, mas seu sorriso trazia o peso de responsabilidades que apenas um coração real conhece. "Penso nas perguntas que levarei a Salomão", respondeu ela, sua voz suave como a brisa noturna. "Durante anos, governei nosso povo tomando decisões baseadas na sabedoria que herdei de meus ancestrais. Mas e se houver formas de governar que ainda não conheço? E se houver segredos sobre a justiça, sobre a felicidade do povo, que apenas uma mente verdadeiramente sábia pode compreender?" O velho conselheiro assentiu compreensivamente. Ele havia servido tempo suficiente para entender que os grandes líderes nunca param de buscar maneiras de melhor servir aos seus súditos. "Que tipo de perguntas, majestade?" A rainha olhou para as estrelas, como se buscasse nas constelações antigas as palavras certas. Perguntas sobre como discernir a verdade quando todos parecem estar certos, sobre como construir uma paz que dure gerações, sobre como encontrar sabedoria para resolver conflitos que parecem impossíveis de solucionar, sobre os mistérios da vida e da morte, do destino e do livre-arbítrio. Os dias se sucediam numa cadência hipnótica de movimento e descanso, de calor escaldante e noites frescas, de paisagens que mudavam sutilmente enquanto a caravana avançava pelas rotas comerciais milenares. Passaram por oásis, onde palmeiras ofereciam sombra abençoada e fontes cristalinas matavam a sede de homens e animais. Atravessaram vales rochosos, onde o eco de suas vozes retornava multiplicado, como se o próprio deserto aprovasse sua jornada. Subiram colinas de onde podiam ver quilômetros de areia dourada se estendendo até o horizonte, lembrando-os da imensidão do mundo e da pequenez humana diante da criação divina. Durante uma dessas noites, quando a lua cheia iluminava o acampamento com luz prateada, a rainha teve um sonho. Viu-se diante de um homem cuja presença irradiava uma sabedoria tão profunda que parecia capaz de ler os segredos escritos nas estrelas. Ele não disse nenhuma palavra, mas seus olhos continham todas as respostas que ela procurava. Quando acordou, antes do amanhecer, ela sabia com certeza absoluta que sua jornada não era apenas um capricho real, mas um chamado do destino. A cada passo, dos camelos sobre a areia macia, Jerusalém ficava mais próxima, e com ela o encontro que mudaria para sempre a forma como ela enxergava o mundo e a si mesma. Após semanas de jornada através dos ventos ásperos do deserto, onde cada amanhecer trazia promessas e cada entardecer oferecia reflexões, a caravana da rainha de Sabá avistou finalmente algo que fez todos os corações baterem mais forte. No horizonte, emergindo das colinas como uma visão dourada, erguiam-se as muralhas de Jerusalém. A cidade de Davi, o reino de Salomão, brilhava sob o sol matinal como uma joia incrustada nas montanhas da Judéia. As torres do palácio real tocavam o céu, enquanto as casas de pedra calcária se espalhavam pelas encostas como escamas de um grande peixe prateado. A rainha, que havia enfrentado tempestades de areia e noites geladas com a dignidade de quem nasceu para reinar, sentiu pela primeira vez, em muitos dias, algo parecido com nervosismo. Não era medo. O medo, há muito,
Havia sido expulso de seu coração real, mas uma ansiedade diferente, a expectativa de alguém que está prestes a descobrir se as histórias extraordinárias que ouviu são verdadeiras ou apenas lendas criadas pela imaginação dos mercadores. Os guardas das muralhas de Jerusalém foram os primeiros a avistar a caravana extraordinária. 200 camelos carregados de riquezas, tendas de seda tremulando ao vento, estandartes com símbolos desconhecidos, e no centro dessa procissão majestosa, uma mulher cuja presença real era perceptível mesmo à distância. Nunca haviam visto nada parecido. As caravanas que normalmente chegavam à cidade eram menores, mais simples, conduzidas por mercadores interessados apenas em lucro. Esta era diferente. Tinha a grandeza de uma visita de Estado, o peso de um encontro entre reinos. Você sabia que Jerusalém, na época de Salomão, era considerada uma das cidades mais ricas e bem fortificadas do mundo antigo? O templo que ele construiu era famoso desde o Egito até a Mesopotâmia, e o ouro utilizado em sua construção criou lendas que perduram até hoje. A notícia da chegada se espalhou pela cidade como fogo na palha seca. Comerciantes abandonaram suas bancas, crianças correram pelas ruas de pedra, mulheres se debruçaram nas janelas de suas casas. A rainha de Sabá chegou, ecoava pelas vielas estreitas, subindo pelas escadarias que levavam ao palácio real. O próprio rei Salomão, que estava em seus aposentos privados, estudando pergaminhos antigos e meditando sobre questões de Estado, ergueu os olhos quando seu principal conselheiro irrompeu no recinto com notícias que fariam história. "Majestade", disse o homem, quase sem fôlego pela corrida e pela excitação. "A rainha de Sabá se aproxima dos portões da cidade. Sua caravana é como nada que já vimos. Parece que trouxe meio reino consigo." Salomão, cujos olhos brilhavam com uma inteligência que parecia capaz de penetrar todos os mistérios do mundo, sorriu lentamente. Havia semanas que seus servos de informação o alertavam sobre os movimentos de uma grande caravana real, mas agora que o momento havia chegado, ele sentia uma curiosidade genuína sobre a mulher que havia deixado seu reino próspero para fazer perguntas a um rei estrangeiro. "Preparem a recepção real", ordenou Salomão, levantando-se de sua cadeira ornamentada com marfim e ouro. "Se uma rainha atravessou o deserto para nos visitar, receberemos ela com as honras devidas, a sua posição e a coragem de sua jornada." Em instantes, o palácio se transformou numa colmeia de atividade. Servos correram para preparar os aposentos de hóspedes mais luxuosos, cozinheiros começaram a preparar banquetes dignos de deuses, músicos afinaram suas liras e harpas, e guardas se posicionaram em formação cerimonial. Enquanto isso, nos portões da cidade, a caravana parou. A rainha de Sabá, ainda montada em seu camelo branco, observava as muralhas imponentes de Jerusalém com olhos que já haviam visto muitas maravilhas do mundo, mas que agora descobriam algo novo. Não era apenas a grandeza arquitetônica que a impressionava, mas uma sensação indefinível que pairava sobre a cidade, como se houvesse algo diferente no ar. Uma paz profunda que ela nunca havia experimentado em outras capitais que visitara. Seus servos desmontaram primeiro, organizando-se em formação protocolar enquanto ela observava os portões da cidade se abrirem lentamente. Não foram soldados armados que emergiram, mas uma comitiva de recepção vestida com túnicas bordadas, carregando símbolos de hospitalidade e paz. À frente do grupo, um homem alto, de barba cuidadosamente aparada e olhos que brilhavam com inteligência, caminhava com a dignidade natural de quem nasceu para liderar. Quando seus olhos se encontraram pela primeira vez, a rainha ainda em seu camelo, Salomão parado diante dos portões da cidade, houve um momento de reconhecimento mútuo que transcendeu
protocolos e formalidades reais. Era o encontro de duas mentes excepcionais, duas almas que haviam sido moldadas pela responsabilidade de governar povos e que buscavam constantemente formas de melhor cumprir suas missões divinas. Seja bem-vinda à cidade de Jerusalém, Majestade, disse Salomão, sua voz carregando uma hospitalidade genuína que surpreendeu até mesmo os conselheiros da rainha. Sua jornada através do deserto demonstra uma coragem que poucos possuem e uma sede de conhecimento que honra todos os que buscam sabedoria. A rainha desceu de seu camelo com a graça de uma dançarina e a dignidade de uma guerreira, seus olhos nunca se desviando dos de Salomão. Rei Salomão, respondeu ela, sua voz melodiosa ecoando pelas pedras antigas dos portões. Venho de muito longe, trazendo perguntas que atormentam minha alma real e presentes que simbolizam o respeito de meu povo pelo seu. Mas o maior presente que busco é a sabedoria, que dizem flui de seus lábios como mel do favo. O primeiro encontro estava feito, e no ar de Jerusalém pairava a promessa de diálogos que fariam história. Nas salas majestosas do Palácio de Salomão, onde colunas de cedro do Líbano sustentavam tetos decorados com ouro puro, e cada pedra preciosa contava uma história de prosperidade e sabedoria divina, a rainha de Sabá foi recebida com honras que superaram suas expectativas mais ambiciosas. Os pisos de mármore polido refletiam sua imagem como espelhos perfeitos, enquanto tapetes persas de cores vibrantes criavam caminhos de beleza sob seus pés. Incenso de mirra e aloés perfumava o ar, misturando-se com o aroma de rosas que brotavam dos jardins internos, criando uma atmosfera que parecia suspensa entre o terreno e o celestial. Salomão conduziu pessoalmente sua visitante real pelos corredores que ecoavam com o sussurro de séculos de história, mostrando-lhe tesouros que faziam os olhos brilharem não pela ganância, mas pela admiração artística. Havia estátuas de bronze que pareciam respirar, pinturas em pergaminhos que contavam histórias de gerações passadas e uma biblioteca cujos rolos de papiro continham conhecimento acumulado desde os tempos de Abraão. A cada passo, a rainha percebia que este não era apenas um palácio real, mas um templo do saber humano. Majestade, disse ela, parando diante de uma janela que oferecia vista para o templo recém-construído, cuja cúpula dourada brilhava como um segundo sol. Já visitei os palácios dos faraós no Egito e as cortes dos imperadores da Babilônia, mas nunca vi nada que combinasse riqueza material com elevação espiritual desta forma. Como conseguis equilibrar a prosperidade terrena com a busca do divino? Era a primeira de muitas perguntas que ela traria, e Salomão sorriu, reconhecendo nela não apenas uma rainha poderosa, mas uma alma genuinamente sedenta de compreensão. Você sabia que o Palácio de Salomão levou 13 anos para ser construído e era considerado uma das maravilhas arquitetônicas do mundo antigo? Ele incluía não apenas residências reais, mas também salas de julgamento, bibliotecas, jardins suspensos e uma armaria que guardava escudos de ouro puro. A verdadeira riqueza, respondeu Salomão, seus olhos refletindo uma sabedoria que parecia vir de fontes profundas. Não está no ouro que acumulamos, mas na sabedoria que aplicamos para governar com justiça e compaixão. Todo este esplendor que vês ao redor serve a um propósito maior: criar um ambiente onde a mente pode se elevar, onde a alma pode buscar respostas, onde os problemas mais complexos podem encontrar soluções inspiradas pelo divino. Suas palavras tocaram algo profundo no coração da rainha, que havia passado anos tentando articular exatamente esse conceito.
Durante o banquete daquela primeira noite, servido em baixelas de ouro maciço sob a luz de lampadários que transformavam o salão principal numa constelação terrestre, a conversa fluiu entre os dois monarcas como um rio encontrando seu leito natural. Eles falaram sobre as complexidades de governar povos diversos, sobre as dificuldades de manter a justiça quando interesses conflitantes se chocavam, sobre os desafios de tomar decisões que afetariam gerações futuras. A rainha descobriu em Salomão não apenas um líder sábio, mas um homem que carregava o peso da responsabilidade real com a mesma dignidade e cuidado que ela conhecia tão bem. Dizei-me, rei Salomão, perguntou ela enquanto servidores silenciosos ofereciam frutas exóticas e vinhos envelhecidos. Como distinguis entre o conselho que vem da sabedoria humana e aquele que vem de fontes divinas? Em meu reino consulto sábios e adivinhos, mas às vezes suas opiniões se contradizem, deixando-me em dúvida sobre qual caminho seguir. A pergunta era profunda, tocando no cerne das questões que todo líder enfrenta quando precisa tomar decisões que impactarão a vida de milhares. Salomão pausou, seus olhos se voltando para uma janela através da qual a lua prateada iluminava Jerusalém adormecida. A sabedoria divina, disse ele finalmente, tem uma qualidade que a distingue de todos os outros conselhos. Ela traz paz ao coração, mesmo nas decisões mais difíceis. Quando oro pedindo orientação e a resposta chega, sinto uma certeza que não vem da mente, mas de algo muito mais profundo. É como se uma luz se acendesse onde antes havia apenas escuridão. A rainha assentiu, reconhecendo em suas palavras algo que ela mesma havia experimentado, mas nunca conseguira expressar com tanta clareza. E quando essa luz não vem? Perguntou ela, sua voz carregando a vulnerabilidade de uma líder que conhece momentos de incerteza. Quando oramos e os céus parecem silenciosos? Salomão sorriu com compreensão, lembrando-se de suas próprias noites de dúvida e busca. Então esperamos, majestade. Esperamos com paciência, continuamos estudando, consultando os sábios, observando os sinais, porque às vezes o silêncio dos céus é uma resposta em si mesmo, uma indicação de que devemos confiar na sabedoria que já recebemos anteriormente. A noite avançou com conversas que tocaram territórios raramente explorados em reuniões diplomáticas comuns. Eles falaram sobre os mistérios da natureza humana, sobre as origens da justiça, sobre os propósitos ocultos por trás dos sofrimentos e alegrias da vida. A rainha sentia que cada palavra trocada a levava mais, perto das respostas que havia buscado durante anos, enquanto Salomão descobria nela uma interlocutora à altura de suas reflexões mais profundas. Quando finalmente se retiraram para seus aposentos, enquanto os servos apagavam as tochas e o palácio mergulhava no silêncio noturno, ambos sabiam que haviam iniciado um diálogo que transcendia protocolos reais. Era o encontro de duas mentes brilhantes, duas almas nobres, dois corações que carregavam o peso e a alegria de servir aos seus povos com dedicação total. As estrelas sobre Jerusalém brilhavam mais intensamente naquela noite, como se aprovassem o encontro entre sabedoria e busca sincera. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol dourado penetraram pelas janelas ornamentadas do palácio, transformando cada superfície polida num espelho luminoso, a rainha de Sabá despertou com o coração acelerado pela expectativa. Havia dormido pouco, não pelo desconforto. Os aposentos oferecidos eram mais luxuosos que os de seu próprio palácio, mas pela excitação de uma mente que finalmente havia encontrado um território digno de exploração.
Ela se vestiu com seus trajes mais elegantes, uma túnica de seda bordada com fios de ouro que contavam histórias ancestrais de seu povo, e se dirigiu aos jardins onde Salomão a aguardava para continuar os diálogos iniciados na noite anterior. O rei de Israel caminhava entre roseiras em flor, suas mãos tocando delicadamente as pétalas enquanto observava abelhas, trabalhando incansavelmente na coleta do néctar. Havia algo hipnotizante na forma como ele observava a natureza, como se cada folha, cada inseto, cada gota de orvalho contivesse lições sobre os mistérios da existência. Quando viu a rainha se aproximando pelos caminhos de pedra polida, que serpenteavam entre fontes cristalinas, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Majestade, disse ele, indicando um banco de mármore posicionado sob uma amendoeira florida. Espero que tenha descansado bem. Hoje, se desejardes, podemos explorar algumas das questões mais complexas que atormentam os corações dos que governam. A rainha sentou-se graciosamente, seus olhos brilhando com uma curiosidade que rivalizava com a de uma criança descobrindo o mundo, mas temperada pela maturidade de uma líder experiente. Você sabia que os jardins do Palácio de Salomão incluíam espécies de plantas trazidas de todos os cantos do mundo conhecido? Ele mandava seus navegadores coletarem sementes exóticas durante suas viagens comerciais, criando um verdadeiro laboratório botânico onde estudava as propriedades medicinais e simbólicas das plantas. Rei Salomão, começou ela. Durante a noite refleti sobre nossas conversas e uma dúvida cresceu em meu coração. Vós falais da sabedoria divina com uma certeza que invejo, mas eu me pergunto, como sabeis que vossas decisões realmente vêm do alto e não são apenas fruto de vossa própria inteligência? Era uma pergunta perigosa, que poderia ser interpretada como desafio ou até desrespeito, mas ela a fez com a sinceridade de quem busca verdadeiramente compreender. Salomão não se ofendeu. Pelo contrário, seus olhos brilharam com aprovação pela coragem intelectual de sua visitante. Uma pergunta digna de uma mente verdadeiramente sábia, disse ele. A diferença entre sabedoria humana e divina não está apenas no resultado, mas no processo. Quando uso apenas minha inteligência, sinto o peso da decisão nos ombros, a ansiedade de poder estar errado, a pressão de ter que provar que estou certo. Mas quando a resposta vem de fonte mais alta, sinto paz mesmo nas decisões mais difíceis, uma confiança que não precisa de validação externa. Podeis me dar um exemplo? Perguntou ela, inclinando-se ligeiramente para a frente, genuinamente interessada. Salomão pausou, olhando para uma pomba que havia pousado próxima à fonte, bebendo água com movimentos delicados. Há alguns meses, começou ele, 2 mulheres vieram até mim com uma disputa impossível. Ambas afirmavam ser mãe da mesma criança. Não havia testemunhas, não havia provas. Minha mente humana buscava evidências, detalhes que pudessem resolver o impasse através da lógica. Mas então orei silenciosamente e uma ideia veio de forma tão clara e súbita que soube imediatamente não ter sido minha. A rainha conhecia essa história. Ela havia se espalhado pelas rotas comerciais até chegar aos ouvidos de mercadores em seu reino. A solução da espada, murmurou ela. Quando propuseste dividir a criança ao meio, a verdadeira mãe preferiu entregá-la à rival, a vê-la morta. Salomão assentiu. Naquele momento, eu não sabia como seria a reação das mulheres. Apenas confiei que a verdade se revelaria através daquela ação. A sabedoria humana nunca teria sugerido algo tão arriscado, mas a divina sabia que o amor materno verdadeiro se manifestaria diante do perigo. Mas e quando erramos? Insistiu a rainha. Mesmo os mais sábios tomam decisões que depois lamentam. Como distinguir entre uma orientação divina mal interpretada e um simples erro humano?
Era uma pergunta que tocava as feridas mais profundas de qualquer líder, o medo de que suas decisões causem sofrimento desnecessário ao povo que serve. Salomão caminhou até a borda da fonte, observando seu próprio reflexo na água cristalina. "Quando erro", disse ele lentamente, "geralmente é porque misturei sabedoria divina com orgulho humano. Recebo uma orientação clara, mas depois adiciono meus próprios adornos, complico algo que deveria ser simples, ou aplico a resposta certa à situação errada por pressa ou presunção. O erro raramente está na fonte da sabedoria, mas em como a recebemos, interpretamos ou implementamos." A conversa continuou por horas, passando por temas que iam desde questões práticas de governo até os mistérios mais profundos da existência humana. A rainha apresentava enigmas que havia coletado de sábios de diferentes culturas, desafios intelectuais que testavam não apenas o conhecimento, mas a capacidade de síntese e compreensão profunda. Salomão respondia não com arrogância acadêmica, mas com a humildade de quem sabe que toda sabedoria verdadeira é um presente a ser compartilhado, não um tesouro a ser guardado. Quando o sol atingiu seu ponto mais alto, banhando os jardins, numa luz dourada que fazia cada gota d'água brilhar como diamantes, ambos sabiam que haviam participado de algo extraordinário. Um diálogo que elevava não apenas suas mentes, mas suas almas. A busca por respostas havia se tornado ela própria uma forma de oração. Naquela tarde, enquanto descansavam sob as amendoeiras floridas, um vento suave trouxe o perfume das especiarias do mercado, lembrando-os de que a sabedoria não era um luxo abstrato, mas uma ferramenta para melhor servir aos povos que haviam sido confiados aos seus cuidados. No terceiro dia de sua estadia em Jerusalém, quando a brisa matinal ainda carregava o frescor das montanhas da Judéia, e as pedras do palácio refletiam a luz rosada do amanhecer, a rainha de Sabá foi convidada a presenciar algo que poucos estrangeiros haviam testemunhado. Salomão exercendo sua função de juiz supremo no grande salão da justiça. Era ali, naquele recinto sagrado, onde colunas de mármore sustentavam um teto abobadado, decorado com símbolos da sabedoria divina, que o rei de Israel resolvia as disputas mais complexas de seu reino, transformando conflitos aparentemente insolúveis em lições de equidade e compaixão. O salão já estava repleto quando ela chegou, acompanhada por seus conselheiros mais próximos. Comerciantes vestidos com túnicas coloridas, camponeses com roupas simples mas limpas, escribas carregando rolos de pergaminho e até mesmo alguns estrangeiros que haviam viajado de longe para buscar a justiça salomônica se misturavam numa assembleia que representava toda a diversidade do reino. No centro, elevado sobre uma plataforma de pedra polida, estava o trono da justiça, uma obra-prima de artesanato que combinava madeira de cedro, ouro e pedras preciosas, numa composição que inspirava respeito sem intimidar os humildes. Quando Salomão entrou no salão, caminhando com a dignidade serena de quem carrega a autoridade divina, um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Ele não vestia suas túnicas mais ornamentadas, nem portava os símbolos mais óbvios do poder real. Sua presença emanava autoridade através da sabedoria, não da ostentação. Seus olhos percorreram a assembleia com atenção genuína, reconhecendo em cada rosto uma alma que buscava justiça, uma história que merecia ser ouvida com cuidado. Você sabia que no Antigo Oriente Próximo, os reis eram considerados representantes divinos na terra e suas decisões judiciais eram vistas como manifestações da vontade celestial? Por isso, o Salão da Justiça de Salomão era decorado com símbolos religiosos que lembravam tanto ao rei quanto aos súditos a origem sagrada da autoridade judicial. O primeiro caso apresentado naquele dia envolvia uma disputa comercial complexa.
2 mercadores, um de Jerusalém e outro de Tiro, discutiam sobre um carregamento de tecidos que havia sido danificado durante o transporte. Cada um culpava o outro pela perda, apresentando testemunhas e evidências que pareciam contraditórias. A rainha observou fascinada como Salomão não se apressou em julgar, mas fez perguntas precisas que revelaram detalhes que nenhuma das partes havia mencionado inicialmente. Quando examinastes o carregamento pela primeira vez, que cheiro sentiram? Perguntou ele ao mercador de Tiro. A pergunta pareceu estranha, até que a resposta revelou que os tecidos cheiravam a sal marinho, indicando que haviam sido expostos à umidade durante a viagem por mar, não durante o transporte terrestre, como alegava o comerciante de Jerusalém. Com essa simples pergunta, a verdade começou a emergir e a solução justa se tornou evidente para todos os presentes. O segundo caso tocou profundamente o coração da rainha. Uma viúva pobre havia emprestado suas únicas joias, uma herança de sua mãe, para um vizinho que prometera devolvê-las após a colheita. O homem, porém, alegava que as joias eram presentes que ela lhe havia dado em troca de ajuda durante uma doença. Não havia contratos escritos, não havia testemunhas, apenas a palavra de uma mulher desamparada contra a de um homem próspero. Salomão ouviu ambos os lados com paciência, seus olhos revelando compaixão pela situação da mulher, sem demonstrar parcialidade prematura. Então, de forma aparentemente casual, pediu para examinar as joias. Enquanto as segurava, fez comentários sobre a qualidade do trabalho, a origem provável das pedras, o estilo da confecção. São peças notáveis, disse ele, claramente feitas por um artesão excepcional. Quem as criou deve ter tido acesso a materiais muito raros. A viúva, com lágrimas nos olhos, respondeu: foram feitas por meu pai, majestade. Ele era ourives na cidade de Hebrom e costumava dizer que cada joia carregava a alma de quem a criara. Estas foram suas últimas obras antes de partir para junto de nossos ancestrais. O homem, nervoso, tentou interromper. Ela me contou essa mesma história quando mais deu, dizendo que queria que alguém as apreciasse, já que não tinha filhos para herdar. Foi então que Salomão revelou sua sabedoria sutil. Se essas joias foram realmente um presente, disse ele ao homem, então certamente conheceis seus detalhes íntimos. Podeis me dizer qual delas tem uma pequena marca escondida, uma assinatura que o artesão deixou? O homem hesitou. Balbuciou algumas palavras vagas, enquanto a viúva imediatamente apontou para um ponto específico numa das peças onde, efetivamente, havia uma marca quase invisível. A justiça foi feita sem humilhar o culpado mais do que necessário, e a viúva recuperou suas joias em meio a lágrimas de gratidão. A rainha observou como Salomão não apenas resolveu o problema legal, mas o fez de uma forma que preservou a dignidade de ambas as partes e serviu como lição educativa para todos os presentes. Caso após caso, disputa após disputa, a manhã avançou revelando à rainha não apenas a inteligência excepcional de Salomão, mas sua capacidade de combinar sabedoria prática com compaixão humana. Ele não era apenas um juiz técnico aplicando leis frias, mas um pastor cuidando de seu rebanho, um pai zelando pelos filhos de sua nação extensa. Durante uma pausa entre os julgamentos, quando Salomão se retirou brevemente para a oração privada, a rainha se voltou para seus conselheiros com olhos brilhando de admiração. Agora compreendo, sussurrou ela, porque as histórias sobre este homem se espalharam até os confins da terra. Ele não governa apenas com poder, mas com sabedoria que parece vir das fontes mais puras da criação. Quando o último caso foi resolvido e o salão se esvaziou lentamente, com cada pessoa carregando não apenas a solução de seus problemas, mas lições sobre justiça e compaixão,
A rainha sabia que havia testemunhado algo que mudaria para sempre sua compreensão sobre o que significa governar verdadeiramente. Chegou então o momento que a rainha de Sabá havia planejado desde o primeiro dia de sua jornada através das areias escaldantes. Apresentar a Salomão os enigmas mais complexos que havia coletado durante anos de governo, quebra-cabeças intelectuais que desafiavam não apenas o conhecimento, mas a capacidade de compreensão profunda dos mistérios da existência humana. Era sua forma de testar verdadeiramente se o rei de Israel merecia a reputação de sabedoria que havia chegado aos ouvidos de reis e rainhas em todo o mundo conhecido, ou se era apenas mais um governante habilidoso em propaganda política. Naquela tarde, quando o sol começava sua descida lenta em direção ao horizonte, tingindo Jerusalém com tons dourados e alaranjados que faziam a cidade parecer feita de metal precioso fundido, ela solicitou uma audiência privada com Salomão. Eles se encontraram na Biblioteca Real, um recinto sagrado onde pergaminhos antigos guardavam a sabedoria acumulada por gerações de escribas e sábios. O aroma de tinta e papiro criava uma atmosfera de solenidade intelectual, enquanto a luz das tochas dançava sobre estantes repletas de conhecimento. Rei Salomão, começou ela, sua voz carregando a seriedade de quem está prestes a revelar algo importante. Durante estes dias, observei vossa sabedoria em ação. Vi como respondeis às necessidades do povo e como equilibrais justiça com misericórdia. Mas hoje, desejo apresentar questões que têm atormentado os mais sábios de meu reino, enigmas que permanecem sem resposta há gerações. Salomão assentiu, seus olhos brilhando não com arrogância, mas com a curiosidade genuína de uma mente que nunca para de aprender. Você sabia que no mundo antigo, os enigmas e charadas eram considerados formas sagradas de transmitir conhecimento? Os grandes sábios frequentemente ensinavam através de paradoxos e quebra-cabeças que forçavam os ouvintes a pensar além das aparências superficiais. A primeira pergunta da rainha foi aparentemente simples, mas carregava camadas de significado. O que é mais forte que o leão, mais doce que o mel, mais precioso que o ouro, mas que só pode ser encontrado quando se está disposto a perdê-lo? O silêncio encheu a biblioteca como água preenchendo um vaso, enquanto Salomão refletia não apenas sobre as palavras, mas sobre as intenções por trás da pergunta. O amor verdadeiro, respondeu ele após alguns instantes, é mais forte que o leão, porque pode mover montanhas e transformar inimigos em aliados. É mais doce que o mel, porque nutre a alma de formas que nenhum prazer físico consegue. É mais precioso que o ouro, porque não pode ser comprado nem vendido, e só pode ser encontrado quando estamos dispostos a perdê-lo, porque exige que coloquemos o bem do outro antes do nosso próprio. A rainha sorriu, impressionada não apenas pela resposta correta, mas pela profundidade da explicação. A segunda pergunta foi mais complexa. Um rei possui 2 cidades. Uma habitada apenas por pessoas que sempre falam a verdade, outra apenas por mentirosos. Um viajante chega a uma encruzilhada onde 2 caminhos levam a essas cidades. Encontra um habitante de uma das cidades, mas não sabe de qual. Que pergunta única pode fazer para descobrir o caminho para a cidade dos verídicos? Esta era uma charada que havia desconcertado filósofos e matemáticos em seu reino. Salomão caminhou até uma janela, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu violeta do entardecer. Perguntaria ao habitante: qual caminho alguém da sua cidade me indicaria para chegar à cidade dos verídicos? Se ele for da cidade dos verídicos, apontará o caminho errado, porque sabe que os mentirosos mentiriam. Se for da cidade dos mentirosos, também apontará o caminho errado, porque mentirá sobre o que os verídicos diriam.
Em ambos os casos, deve-se tomar o caminho oposto. A elegância da solução deixou a rainha momentaneamente sem palavras. Mas ela havia guardado sua pergunta mais desafiadora para o final. Uma questão que tocava o próprio coração do que significa ser humano. Um homem nasce num dia, cresce sem envelhecer, torna-se adulto sem ter sido jovem e morre todos os dias sem nunca morrer. Ao mesmo tempo, ele é filho e pai, servo e senhor, sábio e ignorante, rico e pobre. Quem é este homem que contém todas as contradições da existência? Desta vez, Salomão demorou mais para responder, seus olhos se fechando em concentração profunda. A rainha observou seu rosto, vendo ali não apenas o esforço intelectual, mas algo mais profundo, a busca por uma verdade que transcendesse lógica simples. Quando finalmente abriu os olhos, havia neles uma luz diferente, como se tivesse tocado algo fundamental sobre a natureza da realidade. É o homem que cada um de nós é chamado a se tornar, disse ele lentamente. Nasce no dia em que desperta para sua verdadeira natureza. Cresce sem envelhecer, porque o crescimento espiritual não conhece limites temporais. Torna-se adulto sem ter sido jovem, porque a maturidade da alma não segue as leis do corpo físico. Morre todos os dias sem nunca morrer, porque deve abandonar diariamente o ego menor para renascer numa versão mais elevada de si mesmo. É filho, porque sempre está aprendendo, pai, porque sempre está ensinando, servo, porque serve a propósitos maiores que si mesmo, senhor, porque tem domínio sobre suas paixões. É sábio quando reconhece sua ignorância, ignorante quando pensa que já sabe tudo, rico quando está contente com o que tem, pobre quando deseja sempre mais. A resposta tocou algo tão profundo no coração da rainha que ela sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de reconhecimento, como se Salomão tivesse posto palavras em sentimentos que ela carregava há anos, sem conseguir expressar. Naquele momento, ela soube com certeza absoluta que sua jornada através do deserto havia valido cada grão de areia, cada gota de suor, cada noite de incerteza. Agora compreendo, disse ela com voz suave, porque vossa fama se espalhou até os confins da terra. Não é apenas sabedoria que possuís, mas sabedoria temperada com compaixão, conhecimento iluminado pela humildade. As estrelas brilhavam mais intensamente naquela noite, como se celebrassem o encontro entre duas almas que haviam tocado, juntas, os mistérios mais profundos da existência humana. Na manhã seguinte, quando os raios dourados do sol nascente transformaram os jardins do palácio numa sinfonia de cores e perfumes, chegou o momento da cerimônia oficial de troca de presentes entre os dois reinos. Era um ritual antigo, carregado de significados diplomáticos e simbólicos, onde cada objeto oferecido representava não apenas riqueza material, mas respeito mútuo, admiração e o estabelecimento de laços que transcendiam fronteiras geográficas. A rainha de Sabá havia reservado seus tesouros mais preciosos para este momento, enquanto Salomão preparara presentes que refletiam não apenas a prosperidade de seu reino, mas a profundidade de sua sabedoria. O grande pátio do palácio foi preparado como um anfiteatro ao ar livre, com tapetes persas cobrindo o chão de mármore e almofadas de seda dispostas em círculos concêntricos ao redor de uma área central onde os tesouros seriam exibidos. Cortesãos dos dois reinos se misturavam numa assembleia colorida, suas túnicas criando um mosaico humano que refletia a diversidade cultural do mundo antigo. Músicos tocavam suavemente cítaras e flautas, criando uma trilha sonora que elevava o momento do protocolo diplomático ao reino da arte. Quando ambos os monarcas fizeram sua entrada solene, um silêncio respeitoso tomou conta do pátio.
A rainha caminhava com a graça de uma dançarina e a autoridade de uma guerreira, suas joias capturando e refletindo a luz matinal como estrelas terrestres. Salomão, ao seu lado, irradiava uma dignidade serena que transformava cada passo numa declaração de sabedoria aplicada ao governo justo. Era o encontro de dois mundos, duas culturas, duas formas de compreender o poder e a responsabilidade real. Você sabia que no mundo antigo, a troca de presentes entre monarcas era considerada um ato sagrado que estabelecia não apenas alianças políticas, mas vínculos espirituais entre os povos? Os objetos trocados eram frequentemente guardados em templos como símbolos permanentes da amizade entre nações. A rainha iniciou a cerimônia com uma reverência que combinava protocolo diplomático com admiração genuína. "Rei Salomão", disse ela, sua voz ecoando pelo pátio com clareza cristalina, "trago presentes de minha terra que simbolizam o respeito de meu povo pela sabedoria que governa este reino abençoado." A primeira oferenda foi revelada lentamente. 120 talentos de ouro de Ofir, metal tão puro que parecia capturar e concentrar a própria luz solar. O ouro estava moldado em barras decoradas com símbolos sagrados de Sabá, cada uma representando uma virtude real: coragem, justiça, compaixão, sabedoria. Em seguida vieram as especiarias que haviam tornado seu reino famoso em todo o mundo conhecido. Incenso genuíno de aloés, mirra processada segundo segredos transmitidos por gerações, canela de árvores que cresciam apenas nas montanhas mais altas de seu território, e cardamomo cujo aroma podia transportar a mente para jardins paradisíacos. Cada especiaria foi apresentada em recipientes de ouro trabalhado por artesãos, cuja habilidade rivalizava com a dos deuses antigos. Mas foram as pedras preciosas que deixaram até mesmo os cortesãos mais experientes sem fôlego. Rubis do tamanho de ovos de pomba, safiras azuis como o oceano em dia de tempestade, esmeraldas verdes como as folhas das palmeiras após a chuva e diamantes que brilhavam com luz própria. Cada pedra havia sido escolhida não apenas pela beleza, mas pelo significado simbólico. Os rubis representavam a paixão pela justiça, as safiras, a profundidade da sabedoria, as esmeraldas, a esperança eterna, os diamantes, a pureza das intenções. "Jamais eu presenciei", disse Salomão com sinceridade evidente, "uma demonstração de generosidade que iguale a beleza à significação. Estes presentes honram não apenas a quem recebe, mas a quem oferece, revelando um coração real que compreende o verdadeiro valor das coisas." Então chegou sua vez de retribuir, e os presentes que ofereceu revelaram a natureza única de sua sabedoria. Primeiro, apresentou manuscritos raros copiados pelos escribas mais habilidosos de seu reino, coleções de provérbios que destilavam séculos de sabedoria popular, salmos que elevavam a alma humana aos céus e tratados sobre filosofia natural que exploravam os mistérios da criação. "O conhecimento", explicou ele, "é o único tesouro que cresce quando compartilhado e nunca diminui quando dado." Em seguida, ofereceu objetos de arte que eram verdadeiras maravilhas técnicas, um candelabro de ouro maciço com 7 braços, cada um decorado com flores e frutos esculpidos com perfeição tal que pareciam vivos. Taças de prata polida que refletiam imagens com clareza de espelhos, e tapetes tecidos com fios de ouro e seda que contavam em imagens a história da criação do mundo. Mas o presente mais significativo veio por último: sementes de árvores raras que cresciam apenas nas terras de Israel. "Plantai estas em vosso reino", disse Salomão com um sorriso que irradiava generosidade genuína. "E cada árvore que crescer será um lembrete de que a verdadeira riqueza está não no que acumulamos, mas no
que fazemos crescer para o bem das gerações futuras. A cerimônia se encerrou com ambos os monarcas compartilhando vinho de uma única taça, símbolo de amizade que transcendia diferenças culturais e geográficas. Enquanto bebiam, seus olhos se encontraram numa comunicação silenciosa que falava de respeito mútuo, admiração compartilhada e o reconhecimento de que haviam participado de algo maior que uma simples cerimônia diplomática. O sol, agora alto no céu, banhava a assembleia numa luz dourada que fazia cada presente brilhar como se tivesse sido tocado pelos deuses. Músicos começaram a tocar melodias mais alegres, cortesãos conversavam animadamente sobre os tesouros exibidos, e no ar pairava a sensação de que aquele dia seria lembrado por gerações como um momento de encontro entre grandezas. Mas para a rainha e para Salomão, os verdadeiros presentes trocados não estavam nas arcas de ouro ou nos cofres de pedras preciosas. Estavam nas ideias compartilhadas, na sabedoria expandida, no reconhecimento mútuo de almas que buscavam servir a propósitos maiores que si mesmas. Chegara, enfim, o dia que a rainha de Sabá sabia que inevitavelmente viria, mas que seu coração havia tentado adiar através de cada conversa prolongada, cada pergunta adicional, cada momento extra passado nos jardins perfumados do Palácio Real. Após semanas em Jerusalém, onde cada amanhecer havia trazido novas revelações e cada entardecer havia aprofundado sua compreensão sobre os mistérios da sabedoria verdadeira, ela precisava retornar ao seu reino, onde responsabilidades reais a aguardavam, e um povo inteiro dependia de sua liderança esclarecida pela jornada transformadora. A manhã da partida despertou envolvida numa melancolia dourada, como se até mesmo o sol hesitasse em iluminar completamente um dia de despedidas. No pátio principal do palácio, onde apenas semanas antes sua caravana havia chegado carregada de expectativas e curiosidades, agora se preparava uma procissão de retorno que carregava algo infinitamente mais valioso que ouro ou especiarias, conhecimento transformador, sabedoria aplicável e uma perspectiva renovada sobre o que significa governar verdadeiramente um povo. Os servos trabalhavam silenciosamente, preparando os camelos para a longa jornada de volta através das areias do deserto. Mas havia uma diferença palpável na atmosfera. Não era apenas uma caravana comercial se organizando, mas uma expedição que havia cumprido uma missão sagrada. Cada pessoa envolvida, desde os condutores de camelos até os conselheiros mais próximos da rainha, parecia consciente de que estavam participando de um momento histórico, uma despedida que encerraria um encontro entre grandezas que ecoaria através dos séculos. Você sabia que as despedidas entre monarcas no mundo antigo eram cerimônias complexas que podiam durar dias inteiros? Incluíam rituais religiosos, juramentos de amizade eterna e a troca de símbolos que garantiriam proteção divina durante as viagens de retorno. Salomão acompanhou pessoalmente os preparativos, sua presença servindo não apenas como cortesia protocolar, mas como expressão genuína de respeito por uma mulher cuja busca sincera por sabedoria havia enriquecido também sua própria compreensão. Ele observava cada detalhe, a forma como os tesouros recebidos como presentes eram cuidadosamente acondicionados, a maneira respeitosa com que os servos tratavam cada objeto, a dignidade com que a rainha supervisionava a organização sem demonstrar pressa ou ansiedade. Majestade, disse ele, aproximando-se dela, enquanto observavam juntos os últimos preparativos. Vossa jornada até aqui honrou não apenas nossos dois reinos, mas o próprio conceito de busca pela verdade. Poucos governantes teriam a coragem de deixar suas terras para fazer perguntas que outros preferem evitar. A rainha sorriu,
mas seus olhos refletiam a complexidade de emoções que uma despedida como aquela inevitavelmente trazia. Rei Salomão, respondeu ela, vim buscando respostas para perguntas específicas e descobri algo ainda mais valioso. Aprendi que fazer as perguntas certas é mais importante que ter todas as respostas. Vossa sabedoria não reside apenas no conhecimento que possuís, mas na humildade com que o aplicais e na generosidade com que o compartilhais. Suas palavras carregavam o peso de uma avaliação cuidadosa, a conclusão de uma mente analítica que havia observado, testado e aprovado. Antes da partida oficial, ambos os monarcas se retiraram para um último momento de conversa privada nos jardins que haviam testemunhado tantos diálogos memoráveis. Caminharam lentamente entre as roseiras floridas, cada passo medido, como se quisessem preservar na memória cada detalhe daqueles instantes finais. O perfume das flores se misturava com o aroma de especiarias trazidas pela brisa, criando uma atmosfera que parecia suspensa entre o terreno e o etéreo. Quando retornardes a vosso reino, disse Salomão, parando junto a uma fonte onde peixes dourados nadavam em círculos preguiçosos, como aplicareis o que descobristes aqui? Era uma pergunta prática, mas carregada de interesse genuíno sobre o impacto duradouro daquele encontro extraordinário. A rainha pausou, seus olhos se voltando para o céu, onde nuvens brancas desenhavam formas que mudavam constantemente. Começarei reorganizando meu conselho real, respondeu ela. Pensativamente, buscando sábios que valorizem perguntas tanto quanto respostas, que vejam no governo uma forma de serviço, não de dominação. Estabelecerei tempos regulares para ouvir diretamente o povo, como vós fazeis no salão da justiça. E mais importante, ensinarei a meus sucessores que a verdadeira riqueza de um reino não está em seus tesouros, mas na sabedoria com que são administrados. Chegou finalmente o momento da despedida oficial. No grande pátio, diante de uma assembleia que incluía cortesãos dos dois reinos, soldados em formação cerimonial e cidadãos comuns que haviam vindo testemunhar aquele momento histórico, a rainha e Salomão se posicionaram diante de suas respectivas comitivas. Era um momento carregado de simbolismo. Duas civilizações se despedindo após um encontro que enriquecera ambas. Possa o Deus que vos concedeu sabedoria, disse a rainha em voz alta o suficiente para que todos ouvissem, abençoar vosso reino com paz duradoura e prosperidade crescente, e possa nossa amizade servir de exemplo para futuras gerações sobre como reis devem se relacionar. Com respeito mútuo, busca comum pela verdade e dedicação compartilhada ao bem de seus povos. Suas palavras foram recebidas com murmúrios de aprovação e acenos de cabeça que demonstravam o impacto positivo que sua visita havia causado em todos os presentes. Salomão respondeu com igual solenidade e sinceridade: que vossa jornada de retorno seja abençoada com ventos favoráveis e que cada grão de areia do deserto sussurre em vossos ouvidos lições de paciência e perseverança. Leveis convosco não apenas presentes materiais, mas tesouros de sabedoria que enriquecerão vosso reino por gerações. Com essas palavras, ele estendeu suas mãos numa bênção formal, e ela as recebeu com a reverência devida a um momento sagrado. Quando a caravana finalmente se pôs em movimento, serpente dourada deslizando pelas ruas de Jerusalém em direção aos portões da cidade, ambos sabiam que estavam encerrando um capítulo extraordinário de suas vidas. Mas também sabiam que o verdadeiro valor daqueles dias não estava no passado que ficava para trás, mas no futuro que seria moldado pelos ensinamentos compartilhados. O sol subia lentamente no céu, abençoando com luz dourada uma despedida que entraria na história como exemplo de como grandezas podem se encontrar, se enriquecer mutuamente e se separar em paz. Enquanto os últimos raios do sol poente
Pintavam o deserto com tons de ouro derretido e púrpura real. A caravana da rainha de Sabá ondulava pelas dunas como um rio de memórias preciosas, fluindo de volta às terras de origem. Cada passo dos camelos sobre a areia macia ecoava como batimentos do coração de uma mulher transformada, que deixara Jerusalém não apenas com arcas cheias de tesouros materiais, mas com uma alma enriquecida por sabedoria que nenhum ouro poderia comprar. As estrelas começavam a emergir no céu violeta, cada uma delas como uma testemunha silenciosa da jornada extraordinária que se aproximava do fim. Durante as longas noites do retorno, quando o acampamento se organizava em círculos de luz ao redor das fogueiras crepitantes, a rainha refletia sobre tudo o que havia vivido na corte de Salomão. Suas conversas não eram mais apenas lembranças, mas sementes plantadas em terreno fértil que começavam a brotar em novas compreensões. Ela percebia que havia retornado de Jerusalém não apenas como uma visitante que satisfizera sua curiosidade, mas como uma governante fundamentalmente mudada em sua perspectiva sobre liderança, justiça e o propósito sagrado de servir ao povo. Os ventos noturnos do deserto traziam consigo não apenas aromas de especiarias distantes, mas sussurros de sabedoria que pareciam ecoar as palavras de Salomão. A verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que fazemos crescer para o bem das gerações futuras. Essas palavras haviam se tornado um mantra que acompanhava o ritmo suave dos camelos, uma melodia interna que guiava seus pensamentos sobre as reformas que implementaria em seu reino. Você sabia que muitas das leis e práticas administrativas adotadas pelo reino de Sabá após a visita da rainha a Salomão foram posteriormente adotadas por outros reinos africanos, criando um legado de governança sábia que influenciou civilizações inteiras? Quando finalmente as torres familiares de seu palácio apareceram no horizonte, emergindo das brumas matinais como torres de sonhos que se materializam, a rainha sentiu uma mistura complexa de alegria e responsabilidade. Estava feliz por retornar ao lar, onde cada pedra conhecia sua história e cada servo compartilhava suas preocupações reais. Mas também sentia o peso da responsabilidade de aplicar tudo o que havia aprendido, de transformar insights pessoais em políticas que beneficiariam gerações futuras de seu povo. Nos meses que se seguiram ao retorno, o reino de Sabá testemunhou transformações que surpreenderam até mesmo os conselheiros mais antigos. A rainha estabeleceu audiências regulares onde qualquer cidadão, independentemente de posição social, podia apresentar suas preocupações diretamente ao trono. Criou conselhos de sábios que incluíam não apenas nobres e sacerdotes, mas também artesãos, comerciantes e até mesmo agricultores, cujo conhecimento prático complementava a sabedoria teórica dos eruditos. As reformas judiciais que implementou revolucionaram a administração da justiça em seu reino. Inspirada pelos métodos de Salomão, ela treinou juízes para ouvir não apenas as palavras das disputas, mas os silêncios entre elas, para observar não apenas as evidências óbvias, mas os detalhes que revelavam verdades escondidas. A justiça em Sabá tornou-se conhecida não apenas por sua eficiência, mas por sua capacidade de resolver conflitos de forma que todas as partes sentissem que haviam sido verdadeiramente ouvidas e respeitadas. Mas talvez a mudança mais profunda tenha ocorrido na própria rainha. Aquela inquietude que a havia impelido através do deserto em busca de respostas havia sido transformada numa paz dinâmica, uma serenidade que não nascia da passividade, mas da certeza de estar servindo a propósitos maiores que sua ambição pessoal. Ela havia descoberto que a maior sabedoria não está em ter todas as respostas, mas em fazer as perguntas certas e em permanecer aberta às verdades.
que essas perguntas revelam. Anos depois, quando mercadores de terras distantes chegavam a Sabá e perguntavam sobre os segredos da prosperidade e paz que caracterizavam o reino, a rainha frequentemente contava histórias de um rei sábio em Jerusalém que havia ensinado que o verdadeiro poder real reside não na capacidade de dominar, mas na habilidade de servir. Suas histórias se espalharam pelas rotas comerciais, levando a fama de Salomão a lugares ainda mais distantes, enquanto, simultaneamente, estabeleciam sua própria reputação como governante sábia e justa. As sementes que Salomão havia dado como presente de despedida cresceram nos jardins do palácio, tornando-se árvores majestosas que ofereciam sombra e frutos para qualquer um que passasse. Elas se tornaram símbolos vivos da amizade entre os dois reinos e lembretes constantes de que a verdadeira riqueza cresce quando compartilhada, multiplica-se quando dividida e perdura através das gerações quando plantada em terreno de sabedoria e regada com compaixão. Durante as noites silenciosas, quando caminhava pelos terraços de seu palácio sob o manto estrelado do deserto, a rainha frequentemente olhava na direção onde sabia que ficava Jerusalém e sussurrava palavras de gratidão pelos ventos do destino que a haviam levado até aquele encontro transformador. Ela havia buscado sabedoria e encontrado não apenas conhecimento, mas uma nova forma de existir no mundo. Se você acordou agora, me conte nos comentários qual foi o sonho que você teve. Afinal, sonhos também fazem parte da nossa história, e quem sabe não carregam mensagens tão preciosas quanto as que a rainha de Sabá descobriu em sua jornada. Assim, fechamos esta noite sagrada, deixando você entregue ao descanso. Quem sabe, nos sonhos, José, Esther ou Davi não venham lhe contar um segredo guardado há milênios. Talvez a própria rainha de Sabá apareça para sussurrar em seu ouvido que a verdadeira sabedoria está sempre a apenas uma pergunta sincera de distância. Boa noite, viajante da palavra.